Passados algum tempo, após Jesus ascender aos céus, João foi morar em Éfeso, e no governo do imperador Domiciano, ele foi preso na ilha de Patmos, que fica no mar Egeu, um lugar perto da costa do que conhecemos hoje como Turquia. Foi em Patmos que João escreveu o Apocalipse, em um momento em que a igreja primitiva passava por uma grande perseguição, que foi imposta pelo imperador Domiciano entre os anos de 81 a 96 depois de Cristo. O propósito do livro de Apocalipse foi não somente alertar a igreja quanto aos acontecimentos futuros do final dos tempos, como também a dar instruções à igreja, advertindo os cristãos que se tornaram apáticos, desmotivados e desprovidos de sentimentos pelo próximo. Mas também o livro traz encorajamento aos que estão suportando fielmente as adversidades desse mundo. A mensagem de Cristo para a igreja é uma mensagem de esperança para todos os cristãos em todas as gerações. E a visão que João recebeu se inicia com instruções para que ele escreva para as 7 igrejas da Ásia Menor. As cartas às 7 igrejas, elas possuem 3 propósitos. Primeiro é o propósito contemporâneo. As cartas foram escritas para as 7 igrejas da Ásia, daquela mesma época que o apóstolo João vivia. O segundo é o propósito geral. As mensagens às 7 igrejas servem como ensinamento para todas as igrejas de todas as épocas após a morte de Cristo, até os dias de hoje. Com isso, podemos tirar lições de qualquer uma das 7 cartas para nossas vidas. E o terceiro, que é o estudo que faremos hoje, é o propósito cronológico. As mensagens às 7 igrejas representam um período específico da história, desde o Pentecostes, lá em Atos 2, até o arrebatamento da igreja. E será em cima desse propósito que iremos aprender o que a Santa Palavra de Deus quer nos ensinar hoje. Como eu disse, cada igreja representa um período específico da história da igreja. E é isso que veremos agora. A primeira carta é a igreja de Éfeso, que fica no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7. A primeira carta compreende o período do ano 33 ao ano 100 depois de Cristo, período que vai da morte de Cristo até a morte do apóstolo João. Houve um enorme interesse pelo cristianismo após Jesus ascender aos céus. Todos que haviam sido curados de enfermidades, limpos de lepra ou ressuscitados, estavam vivos para contarem suas histórias. Quase todo mundo tinha um amigo, um parente ou um familiar que testemunhava das bênçãos de Jesus em sua vida. Então todos tinham interesse em conhecer a nova religião e principalmente conhecer o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como consequência tivemos o início da perseguição da igreja nesse período, onde quem declarava sua fé em Jesus era morto das formas mais cruéis da época. A segunda carta é a carta à igreja de Esmirna. Ela vai do capítulo 2 de Apocalipse, verso 8, até o verso 11. Compreende o período do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo, período que vai da morte do apóstolo João até o ano de 313, onde o imperador Constantino promulga uma lei dando fim à perseguição religiosa ao cristianismo. Foi o imperador Constantino quem instituiu o domingo como dia de descanso cristão e acabou com a crucificação como forma de castigo para criminosos. A terceira carta, ela é direcionada à igreja de Pérgamo, que fica no capítulo 2 de Apocalipse, que compreende do verso 12 ao verso 17. O período vai do ano 313 ao ano de 590 depois de Cristo. É o período que vai do fim da perseguição da igreja até Gregório I, que foi o primeiro papa da Igreja Católica. Foi o período das indulgências da Igreja Católica e a cobrança para fazer milagres. Indulgências eram a venda de perdão pelos pecados. Também foi o período da venda de relíquias, que era a exploração da fé para o ganho de dinheiro para a igreja. A quarta igreja é a igreja de Tiatira, que finaliza o capítulo 2. Ela vai do capítulo 2, verso 18, ao capítulo 2, verso 29.
Ela compreende o período de 590 a 1517 depois de Cristo, período que vai do fim das indulgências católicas até o dia do início da Reforma Protestante, quando em 31 de outubro de 1517, o monge alemão Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, onde ele era professor de teologia. Ele pregou 95 teses na porta de entrada daquela igreja, onde ele confrontava a Igreja Católica. As teses eram contra as indulgências, contra o celibato, leitura livre da Bíblia, salvação pela fé, entre outras. O capítulo 3 do livro de Apocalipse se inicia com a quinta carta à igreja de Sardes. Ela vai do verso 1 ao verso 6, e ela compreende o período de 1517 a 1798 depois de Cristo, período da Reforma Protestante. Houve um crescimento muito grande nessa época das igrejas cristãs na Europa e também nos Estados Unidos, que eram colônia inglesa na época. Pregadores desse período foram John Wesley, Jonathan Edwards e George Whitefield. A sexta carta é direcionada à igreja de Filadélfia. Ela vai do capítulo 3 de Apocalipse, no verso 7 até o verso 13, e compreende o período de 1798 a 1844 depois de Cristo. Período do grande avivamento da igreja, até o dia do grande desapontamento. Nesse período, cresceu muito as escolas teológicas nos Estados Unidos e na Europa. Pregadores desse período foram Charles Spurgeon, Dwight Moody, J.C. Riley, entre outros. O grande desapontamento se deu por conta de um pregador americano chamado William Miller, muito famoso na época, que fazendo um estudo de Daniel 8, verso 14, começou a pregar que a segunda vinda de Cristo seria em 22 de outubro de 1844, o que obviamente não ocorreu. Daí que veio o nome Grande Desapontamento, porque muitos ficaram desapontados com o fato de nada ter acontecido. Como nada havia ocorrido, como muitos esperavam, se formaram por todos os Estados Unidos grupos de estudos bíblicos, nas casas e também nas igrejas. E de um desses grupos bíblicos surgiu uma mulher chamada Ellen White, que alguns anos depois ela fundaria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A sétima carta ela é direcionada à igreja de Laodiceia. Ela vai do versículo 14 ao versículo 22 do capítulo 3 de Apocalipse. Ela compreende o período de 1844 até os dias de hoje, período que vai do grande desapontamento até o arrebatamento da igreja. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Muito obrigado.